Olá, eu sou a professora Mariana Ramalho. Bem-vindo para mais uma aula de arte para a primeira série do ensino médio. A nossa sequência é Arte e Tecnologia. Essa é a nossa aula 5. A nossa habilidade é explorar tecnologias digitais da informação e comunicação, compreendendo seus princípios, funcionalidades e utilizá-las de modo ético. Então, olha lá, nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução dos equipamentos e ferramentas de iluminação no teatro e a utilização das tecnologias nas produções teatrais. Então, para isso, nós vamos fazer uma leitura, tá? Vou mandar depois no link aí do vídeo o texto para vocês estarem lendo sobre a história da iluminação no teatro e a evolução. E vamos pensar um pouquinho, para que serve isso? Para que serve essa iluminação teatral? Oi, turma, tudo bom? Hoje... Espera só um pouquinho. Então, vamos lá. Para que serve a iluminação teatral? Nós vamos conhecer sobre a iluminação teatral. E quem cria a iluminação é o iluminador. É ele que planeja como vão acontecer as organizações das luzes na cena. Afinal de contas, não é só acender e apagar a luz, né? A iluminação, ela cria uma comunicação com o espectador, com a cena. Direciona o olhar entre outras tantas coisas que a luz é capaz de fazer. A luz não é só branca ou amarela. Ela pode mudar de cor. Ela pode ter cores misturadas, inclusive. Você já deve ter visto em algum show, em alguma apresentação dessas que aparecem na televisão ou na internet, que as luzes podem ser o próprio show. Uma iluminação pirotécnica com mistura de cores, com cores diversas, fazendo movimentações, inclusive, pelo palco. E é sobre essas luzes e os tipos de iluminação que a gente vai conhecer um pouquinho na aula de hoje. Os objetivos da luz no palco não são apenas limitados a ver o que está lá, né? Mas a iluminação, ela ajuda o espectador a ver melhor o cenário, o figurino, além de criar alguns efeitos para que o público consiga ver melhor o que está acontecendo na cena. A luz, ela tem capacidade de descentralizar, fazer com que o espectador tire o seu foco de observação para determinada coisa e consiga enxergar o que realmente a gente quer que ele veja no palco. Como, por exemplo, está acontecendo uma mudança de objetos de cena. A gente não quer que o espectador veja isso. Então, a gente foca em determinado lugar do palco e escurece outro. A iluminação, ela também é capaz de destacar o cenário, mostrando coisas e cores e formas e objetos que a gente quer que tenham destaque naquele momento da cena. A iluminação também permite com que o espectador dirija a sua atenção para um ponto determinado. E além disso, ela permite com que seja acentuada através de determinadas luzes, cores diferentes, por exemplo, criando um ambiente mais emocional, reforçando também a cenografia em alguns momentos. Por exemplo, se eu quero mostrar que aquela cena é uma cena mais romântica, é uma cena apaixonante, eu posso utilizar luzes rosas, vermelhas. Se eu quero mostrar momentos de tensão, momentos de guerra, um pôr do sol, uma iluminação de ambientes diferentes, eu posso usar luzes em momentos diferentes. E aí entra mais uma função da luz. A luz também ajuda a criar efeitos de ilusão, como se a gente estivesse mudando o lugar da cena. Eu posso estar sentada num banco e eu posso ver, através dessa luz, sendo projetada alguma coisa no fundo do palco, por exemplo, criando um cenário. Aquela luz, ela pode fazer com que o cenário pareça que eu estou no deserto, que eu estou na praia, ou até mesmo que eu estou sentada num gramado vendo o pôr do sol. A luz, ela é capaz de criar diversas ilusões, mas nem sempre foi fácil criar luz no teatro, né? A gente já sabe que a origem do teatro é grega. Mas na Grécia Antiga, será que eles conseguiam utilizar a luz como hoje? Pois é, na história da iluminação, a gente sabe que nem sempre existiu a luz elétrica.
A iluminação no teatro surgiu na Grécia Antiga, quando as primeiras encenações de tragédia e comédia eram feitas somente ao ar livre, durante o dia, fazendo com que se perdesse muito das cenas à noite. E com o passar dos anos, foram construídos os primeiros teatros na Europa, na Itália e na Inglaterra. Só que essas salas eram escuras e aí não dava para fazer as apresentações a céu aberto. Foi assim que os primeiros cenógrafos começaram a pensar em como iluminar. Pois é, não existia o iluminador. E os cenógrafos, que muitas vezes eram arquitetos, começaram a criar algumas formas de conseguir melhorar essa relação com a luz dentro do palco, né? Dentro do teatro. E foi assim que esses cenógrafos começaram a pensar em mesas de iluminação, para que a gente conseguisse criar intensidades e reduzi-las também. Colocar a luz muito mais intensa e diminuí-la a ponto até dela apagar. E foi assim que começaram os primeiros efeitos de iluminação no teatro, que foram melhorando com o passar do tempo e com o tempo também que os iluminadores conseguiram administrar principalmente a sua relação com a luz elétrica. Muitas coisas foram evoluindo. Além da luz, muitos outros objetos de iluminação foram surgindo, foram sendo inventados com o tempo. E aí, isso facilita e muito a nossa vida em cima do palco. Porque esses novos equipamentos que foram criados, eles vão auxiliar o iluminador na hora de criar e organizar toda a iluminação no palco, criando desde projeção até as luzes coloridas. Além de criar o próprio cenário, ser parte da peça, intensificar momentos, colorir a cena e até mesmo iluminar o palco, a luz ela serve para realçar, ocultar muitas coisas. Bom, de forma geral, eu quero saber, e aí, você gostou de conhecer um pouquinho mais sobre a iluminação no teatro? Então vamos fazer uma experiência. Você pega o seu celular, pega aí o seu celular na sua casa e leva para um cômodo que esteja mais escuro, ou até mesmo embaixo da sua cama. E aí, com a lanterna do seu celular, você pode experimentar iluminar um objeto. Você pode até tentar colocar um papel colorido na frente da lanterna do seu celular, fazendo com que as cores mudem. Pois é, pode ser papel celofane, por exemplo. E aí, se você conseguir fazer isso, vai ser muito divertido. Você vai conseguir misturar também algumas cores nessa lanterna. É muito bacana. Experimenta também mudar a posição dessa lanterna. Não coloca só de frente, de lado, de cima, aproxima, diminui. Se a sua lanterna tem controle de intensidade, diminui essa luz e aumenta. Experimenta fazer isso aí na sua casa, que você vai se sentir o próprio iluminador teatral. É muito divertido. Espero que vocês tenham gostado de conhecer. Então, olha lá. Anotem aí no seu caderno tudo que você entendeu, para que serve a iluminação teatral. É importante você, se você achar necessário, assista novamente o vídeo para você entender para que serve, tá? Então, nós vamos lá para o nosso texto, né? A história da iluminação no teatro. Então, o texto, deixa eu abrir aqui. Você vai ler o texto, eu vou compartilhar com vocês aí, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês o texto e você, após ler, grifa, gente, usa a técnica do grifo que você aprendeu em OAE, grifa o texto, a parte importante, tá? Depois que você leu ele, você vai montar um mapa conceitual sobre o que você aprendeu aí. Então, nós temos aqui, ó, qual que vai ser o meio do meu mapa? Iluminação no teatro. Então, eu tenho que primeiro puxar uma abinha e explicar o que é iluminação no teatro. Depois eu vou falar sobre a iluminação do teatro greco-romano. Depois o teatro na Idade Média, o teatro na Renascença, o teatro elisabetiano, o teatro e a utilização de candelabros. Eu posso falar sobre o teatro na Era dos Lampiões, tá? Vai aparecer o teatro na Era do Gás, tá? As vantagens desse gás na iluminação cênica, as desvantagens. Vou falar do teatro e a invenção da luz elétrica, tá? Eu vou falar sobre o teatro e as mesas de iluminação, né? Como é que surgiram isso? Vou falar de cenários
né, de atores virtuais, de aplicativos, de dublagem, tá? Dos efeitos especiais, tudo que usa iluminação. Então, você vai montar o senhor mapa aí. Então, para a aula de hoje, a sua função aí agora é sentar, se debruçar sobre esse material, sobre esse texto, e falar aí sobre o que você entendeu. Então, você vai montar um mapa, tá? Se debruce sobre ele, sobre o texto, e monte o seu mapa. Depois, você vai lá e vê o vídeo. Para que serve a iluminação teatro? Explica lá, ok? Então, isso aí é uma parte que vocês vão estar fazendo aí para a aula de hoje, tá bom? Terminou essa atividade? Daí nós vamos para outra parte. Um Brain Stories, tá? Você terminou aí, você vai para um Brain Stories, que você vai falar para mim como o uso da tecnologia modificou a maneira de produzir, apreciar e divulgar e consumir música. Então, pare e pensa. Usando toda a técnica, todos escrevem. Pensei, Mariana, eu acho que é isso, isso, isso. Escreve aí, tá? A tecnologia digital transformou completamente a nossa maneira de pensar a música, de fazer a música, de produzir. A maior revolução sociocultural da história da humanidade é a revolução causada pela informática, pelo computador, pela internet, né? Eu acho que essa revolução ela produziu transformações profundas na sociedade, transformações radicais, que mesmo as revoluções mais sangrentas não conseguiram produzir, né? Então eu admiro muito isso, esse grande impacto que a tecnologia teve na sociedade, no mundo de hoje, e de uma forma assim tão rápida, né? E é claro, você sabe, isso afetou todas as áreas da sociedade, todos os setores. Isso fez com que também todo mundo pudesse se tornar não só um comunicador, né, mas pudesse mostrar o seu talento, como dizia o Andy Warhol, na década de 70 ainda, né, o grande ícone da arte pop americana, né? Ele disse, um dia todo mundo será famoso, todos serão famosos por 15 minutos. É o que está acontecendo, todo mundo pode ser famoso, não digo ainda por 15 minutos, mas por 15 segundos que seja, né? Então eu acho isso muito bonito, né? O processo de produção na área da música foi muito barateado e isso permitiu com que todo mundo pudesse gravar um CD. Antigamente, na época do vinil, para gravar um vinil você tinha que ser um grande artista, uma sumidade, né? Você tinha que ser um artista muito popular, porque é um processo de produção muito caro. A gravadora tinha que investir muito nisso, né? Você dependeria, nesse caso, de uma gravadora, você não poderia fazer isso em casa. Então, com esse barateamento da produção, com a chegada da tecnologia digital, isso foi tão barateado que as bandas de garagem, aquela moça que cantava no banheiro e achava que ela poderia gravar um dia porque achava que ela cantava bem, todos eles puderam ter essa experiência de gravar e mostrar, né? Por que não? Eu acho, por um lado, isso muito interessante, essa democratização, né? Essa coisa de exprimir algo que você criou, de exprimir a sua criatividade, tornou-se algo mais acessível para as pessoas. E, é claro, por outro lado, né, houve uma queda na qualidade do que é produzido, né? Claro, os grandes artistas, os grandes músicos ainda mantêm a qualidade, mas você vê na frente deles muitas pessoas ocupando espaços, né, meio que congestionando um pouco as vias, embolando um pouco do meio de campo, né, porque estão lá, todo mundo quer mostrar que sabe tocar um pouquinho de violão, que sabe cantar um pouquinho, e isso realmente causou um problema de superpopulação, vamos dizer assim, nesse meio criativo, né? É muita gente criando, é muita banda, é muito cantor, é muito isso, e vamos dizer que 80% desse material não é de boa qualidade, né? Que houve nessa transição do analógico para
para o digital, no barateamento da produção, que gerou todo esse processo de vulgarização, de pulverização, né, da música, uma das maiores perdas foi essa, a perda do conceito de obra musical, né? Porque o Pink Floyd lançava um novo álbum. Esse álbum era uma obra, inclusive a capa fazia parte do álbum, né? O encarte fazia parte da obra, né? Então essa coisa da obra que tem uma unidade conceptual desde a primeira até a última faixa, né? Quer dizer, a obra ela tem que ter uma unidade conceptual, uma unidade timbrística, né? Ela não pode ser não podia ser uma salada mista, né? E todas as faixas reunidas num álbum elas tinham que ter algo em comum, né? Elas tinham que estar ligadas a uma linha criativa, a uma concepção musical, né? Essa unidade conceptual e conceitual também se perdeu. A Yes lançou CD, um novo CD, um novo disco, né? Aí todo mundo ia comprar, inclusive nós que éramos jovens, nas turminhas, só um podia comprar o disco, que era muito caro. Aí comprava aquele disco, reunia todo mundo e todo mundo ia ouvir junto aquele disco, era um ritual praticamente, né? Todos os fãs do Yes, ou fãs do rock progressivo, iam lá para ouvir o CD, né? Essa partilha era algo muito interessante, inclusive que dá até uma saudade, né, dessa época, coisa que não existe mais, né? E era aquela coisa, vamos ouvir o álbum do começo até o fim, né? O Yes lançou um álbum, quer dizer, ele lançou uma nova obra, ele não lançou uma música, né? E hoje você chega numa loja, como que você vai perguntar, olha, quem lançou CD esse mês? Aí o cara pode responder, esse mês eu não sei, mas ontem foram 75 mil CDs lançados. Para que compor mais? Né? Para quê? Para chover no molhado, né? Até mesmo porque vou ter todo esse trabalho, essa música não vai ser veiculada, e por melhor que seja, né? Por mais bem produzida e concebida que seja, tá um congestionamento no mercado, né? Então muita gente fala muito dessa crise mercadológica do mercado musical, mas eu vejo a coisa por outro ângulo. Eu acho que tem uma outra crise que é muito maior do que a crise mercadológica, que é a crise criativa. Não tem mais o que criar, não tem mais o que criar de novo. Por quê? Porque a música é uma ciência matemática, ela é limitada, né? Nós temos, vamos dizer, 12 notas, as 7 naturais e os 5 acidentes, né? Então as possibilidades de combinações dessas 12 notas são limitadas. E a música enfrentou a primeira grande crise criativa, composicional, no final do século XIX, mas isso mais na esfera da música erudita, né? Houve uma grande insatisfação dos compositores clássicos, eruditos, modernos, no final do século XIX em relação a isso. Quer dizer, depois de ter um Bach, um Mozart, um Beethoven, não tinha mais o que criar, né? Pelo menos dentro daquela concepção de música que havia antes. Aí começaram a buscar novos padrões composicionais, isso não na esfera da música popular. Na esfera da música popular nunca houve essa preocupação, né, em fazer algo sempre novo, mas como a música erudita ela tem um caráter mais artístico, então a gente o músico se sente no dever de trazer uma informação nova, de criar algo novo, uma música nova, né? E no século XX a gente teve uma série de outras tentativas, né? Como o minimalismo, que na verdade até que teve sobrevive até hoje de alguma forma, a música concreta, a música eletroacústica, né? Mas enfim, com isso tudo reflete uma busca que ainda existe pelo novo, né? Por uma nova dimensão da música, uma nova dimensão da musicalidade, né? Porque as possibilidades foram esgotadas, vamos dizer assim. É que as pessoas, inclusive, perderam assim a paciência para ouvir. Porque é tanta coisa para ser ouvida que você vê os jovens, por exemplo, indo para alguma plataforma, como o YouTube, o Spotify, e eles começam a ouvir um pedacinho de cada música, né? E se nos primeiros acordes a música não captura, o ouvinte ele já abandona, né? E isso está afetando a maneira de produzir, porque agora os produtores, toda vez que eles vão produzir, ele fala, nossa, essa introdução está muito longa, eu já tenho que ir direto na ideia, senão a
Então, isso está afetando muito até a forma de compor, que todo mundo já quer produzir, já quer capturar o ouvinte assim nos primeiros acordes, porque não temos mais tempo para isso, né? Para desenvolver toda uma ideia dentro do seu próprio tempo, lentamente. A gente tem que fisgar a presa na primeira nota, ou no primeiro acorde, ou nos primeiros acordes, né? Isso é um pouco ruim, né? A gravadora praticamente não existe mais, né? Porque cada artista se tornou o próprio produtor, ou está se tornando, né? Mesmo esses grandes nomes, você vê que eles, como Madonna, né? Madonna, ela está na frente da linha de produção, né? A Mick Jagger, na verdade, ele sempre quis ser o produtor, o articulador de tudo na banda. Diz que a Anitta também tem esse ímpeto, né, para produzir, para idealizar, para dizer deve ser assim, deve ser de outro jeito. É uma tendência do mercado no momento. Porque não há capital suficiente para gravar. Olha, eu preciso de um produtor executivo, de um produtor musical, de um orquestrador, de um arranjador. Não tem mais capital para isso, né? São raríssimos artistas que têm ainda essa capacidade, né? Então, o que aconteceu hoje? E o que eu acho interessante, né? Porque o músico ele teve que se tornar também produtor, né? Para produzir a si próprio, não necessariamente para produzir outras bandas, outros trabalhos, simplesmente para produzir a si próprio. Então, eu acho que nós estamos caminhando assim para uma fase em que o artista ele tem que ser autossuficiente, né? Eu particularmente, eu produzo a minha própria música, eu gravo, eu mixo, eu masterizo. Precisa de um vídeo, porque a música hoje está muito associada à imagem, né? Se tem a música, tem que ter o videoclipe, né? Que é a tendência que a internet trouxe, né? Tem que ter o clipe, então eu próprio gravo meu clipe, né? Então, quer dizer, eu aprendo, mesmo sendo da área do vídeo, eu aprendo a lidar com software de edição de vídeo, eu aprendo a lidar com luz, com equipamento de filmagem, porque eu quero me tornar autossuficiente. Então eu vejo que isso é uma grande tendência do mundo artístico, né? O artista ele ser multifuncional, né? Para poder ter uma independência, né? Senão se ele ficar dependendo muito de outros profissionais, a coisa vai andar muito lentamente. Olha lá, voltamos para a pergunta. Inicialmente, você respondeu a pergunta baseado no que você sabia. Agora, assistindo esse vídeo, como o uso da tecnologia modificou a maneira de produzir? Olha lá, ele deixa muito claro isso, né? Que a internet, a tecnologia, ela mudou a forma. Até a questão de consumir música. Você viu que ele fala assim? Olha, antes fazia uma introdução longa, né? Muitas vezes era silêncio, gente. Muitas músicas tinham silêncio. Agora não. Você tem que fazer uma coisa para capturar o outro. Porque senão ele vai desistir de assistir, de escutar. Né? Você vai perder a pessoa. Então, pense aí. Como o uso da tecnologia mudou a maneira de produzir, apreciar, divulgar, acessar e consumir música? Pensou? Então, essa foi a nossa aula, gente. Volte para as atividades. Se você tiver dúvida, me procura, tá bom? E até a próxima aula. Tchau, tchau.